O dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a Web TV Montanhesa está trazendo profissionais para poder falar conosco sobre esse assunto. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Então, não só o dia, né, mas como o mês, né, é todo voltado, né, para a conscientização dessas crianças, né? E a Clínica Vitality tem muito para agregar, né, Com para essas certeza. crianças, porque nós somos uma equipe multidisciplinar onde a gente tem de neuropediatra a psicólogos, psicopedagogos, fono e fisioterapeutas. Então, assim, dia a dia, a gente recebe mais e mais crianças. Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional também. E a gente está recebendo diariamente várias crianças, né, autistas. Sim. E por falar em psicopedagoga, a Kate Garcia vai virar figurinha carimbada. Kate, bora falar sobre autismo? Bora, já tô me sentindo em casa, Ah, Mari. que prazer, Vamos lá. então. Sinta-se em casa, fica à vontade. Kate, o que é o autismo? Mari, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Algumas crianças nascem com esse transtorno do neurodesenvolvimento. Então, as crianças que nascem com esse transtorno, os autistas, eles têm, muitas das vezes, dificuldade na linguagem, na socialização, né? Eles têm dificuldade na questão, uma sensibilidade maior com as questões sensoriais, na fala. Sim. E como que é feito esse diagnóstico? Porque ninguém vai bater no olho e já sabe que a criança tem autismo, né? É verdade. Só que, assim, hoje, principalmente nas escolas, Sim, vou ter que puxar para esse lado. com certeza. Os professores, os profissionais da área da educação são pessoas, assim, que, por conviver, por trabalhar, por estar em contato direto, eles já têm um olhar, assim, já bate o olho, já vê, percebe as características, porque geralmente são as mesmas. Sim. Essa questão de socializar, eles preferem se isolar, às vezes não interagem tanto com outras Ele crianças. tem um mundinho quase só dele. Isso. Eles apresentam hiperfoco, alguns às vezes apresentam hiperfoco por números, outros às vezes só por letras. Então, por a gente ver algumas características já bem familiar, né, pessoas profissionais da área da educação, eles já têm uma tendência de ver ali a probabilidade daquela criança ter o autismo, ter o espectro autismo. Pela convivência ali do Isso, dia a e por dia, né? estar trabalhando com ele. Gente, quem trabalha com educação em escola, às vezes a gente fica mais tempo com as crianças na Do que sala os de aula pais. do que com os nossos próprios filhos. Sim. Então, essa vivência ali já vai nos dando uma certa experiência. Então, a partir daí, o que acontece? Esses profissionais chamam o pai, conversam, eles sentam, eles alinham, acontece uma entrevista. A partir daí, existe o procedimento da questão de um relatório que é elaborado pelos profissionais da escola. Ela passa por uma avaliação psicopedagógica e essa criança é encaminhada para o neuro. E é somente o neuropediatra que pode realmente, né, dar o diagnóstico final e dar o laudo se essa criança ela tem um espectro autista ou não. E o que pode causar o autismo? Olha, ele pode causar dificuldade de aprendizagem. Muitos têm a dificuldade nessa questão de socialização, na fala, né, Andréia? Sim, tem uns que Tem são não verbal, né? Isso, e tem outros, assim, que mesmo sendo verbal, eles têm aquela questão da ecolalia, às vezes tem a questão de gaguejar. Então, é onde entra com o recurso, né, o atendimento especializado de uma fonoaudióloga. Qual que é a relação entre o autismo e a genética? Olha, hoje, atualmente, é dito que o autismo ele é 80% genético, mas também tem muito a ver com questão social. O meio que a criança nasce, as questões emocionais que muitas das vezes essa mãe passa, né? Tanto que quando é feita a primeira entrevista ali, quando essa criança vai começar a receber as terapias, ela passa por um processo que é chamado de anamnese. E ali, nessa anamnese, é onde a gente vai ver toda a trajetória dessa criança, desde a gestação, né? Se a mãe teve algum problema emocional, como que foi, como é o âmbito Porque familiar. vem bem anteriormente Sim, isso, né? vem.
Kate, como que é a relação entre o autismo e a linguagem? Muitos não desenvolvem, né? O que dificulta é o fato deles serem, na verdade. Mas eles são mais isolados, né? Eles se fecham mais, eles se isolam mais, eles têm essa dificuldade de socializar. Então, geralmente, uma criança autista, ela tem um melhor amigo. Ela tem. Você nunca vai ver ele com várias crianças. Enturmado. Isso. Mas aí é onde entra a parte da inclusão da escola, né? Que é E primordial. entra todo o trabalho da questão da psicóloga, da parte de terapias que essa criança recebe, que é onde ele começa a desenvolver essa parte emocional dele. A professora também ajudar, né? Falar, opa, vamos Isso. enturmar, vamos socializar mais, ter uma Isso. dedicação maior. Isso. Kate, por que o autista tem mais sensibilidade sensorial? O autista, Maria, ele tem uma sensibilidade sensorial maior, porque nós temos uma parte do nosso cérebro, que é o tálamo, que ele é responsável por filtrar. Ele filtra em questão do nosso sentidos, ele filtra em questão do nosso sono, todos os sinais sensitivos. E essa parte do cérebro da criança autista, Mari, que é o tálamo, nela, ela tem uma alteração. Então, tudo ele sente de uma forma mais intensa. Então, não sei se você já percebeu, tem algumas crianças que ela tem os movimentos estereotipados. E aí, às vezes, as pessoas olham e, por não conhecer, aí fala assim, nossa, por que aquela criança balança a mão o tempo Movimentos todo? repetitivos. Isso, tem esses movimentos repetitivos. É a forma que eles têm de regular aquele descontrole sensorial que ele está tendo ali naquele momento. Kate, com isso, quais são as maiores dificuldades que a criança com autismo tem desde a infância até a maioridade? Um julgamento de quem não conhece. Isso. A falta de informação. E aí, o que acontece? As pessoas têm uma visão limitada para essas crianças, né? Porque na cabeça delas, eles não desenvolvem, eles não entendem, eles não sabem, mas é totalmente ao contrário. Cada criança, ele tem algo em que ele é realmente extremamente especial e tem outras partes que ele vai precisar ser mais trabalhado, assim como qualquer outra criança. Tem uma parte que ele tem um hiperfoco, que ele é muito bom, que ele é excelente, que é a potência daquela criança, e tem a outra parte, Mari, em que vai precisar ser trabalhado, para que passe aquele ponto fraco, ele ficar mais forte naquela criança. Então, às vezes, as pessoas que não têm conhecimento olham e já julgam de uma forma completamente diferente. Até desnecessária, né? Isso. As pessoas, por falta de conhecimento, às vezes acham, ai, que criança estranha, ai, isso, ai, aquilo. Julgam. E não é assim. Eles são extremamente especiais, competentes, inteligentes. E eu falo, essa geração tá aí para quebrar barreiras e para mostrar que quem tem que aprender com eles somos nós. Verdade. Pessoas típicas é que, na verdade, tem muito o que aprender, principalmente sobre amor e respeito com essas crianças atípicas, viu, Mari? Novamente, empatia. Novamente, empatia. Gente, porque eu amo, André, eu amo a palavra empatia. Ou seja, se colocar no lugar do outro, né? Nunca apontar o dedo sem ter uma certeza. Até com certeza a gente não se deve fazer isso, né? Mas então, não olhar de olho torto, de rabo de olho e pensar que criança sem limite, sem educação, sem saber o que acontece de fato. Justamente, você falou uma coisa muito importante, porque quem não conhece, às vezes, olha e já julga assim, nossa, que criança sem limite, nossa, será que os pais não dão educação em casa? Sim. Gente, não é assim. Não julga sem saber. É lamentável. Só quem sabe a luta que passa são as famílias de crianças atípicas. E, principalmente, as mães. Porque a maternidade atípica é uma maternidade solo. E só quem passa, sente, sabe da realidade. Então, elas é que sabem a luta que elas têm no dia a dia, né, Andreia? A dor delas de preocupar com o futuro dessas crianças. Porque hoje elas lutam, essas mães, elas dão o melhor delas para esses filhos, sem saber se esse melhor que elas estão dando vai ser o suficiente.
E aí vem uma pessoa de fora, desinformada, sem conhecimento e simplesmente taxa de uma coisa que, na Rotula verdade, sem nem... isso... Então, por que, em vez de criticar, não ajude, né? E é o que Coisa. essas pessoas estão precisando realmente. É que a sociedade acolhe, tenha entendimento, tenha um olhar mais humano, porque essas mães, muitas das vezes, chegam em locais simples para uma consulta num posto de saúde. E elas, para serem tratadas com respeito, elas muitas das vezes precisam provar que ela tem um filho autista. A que ponto que a gente está chegando com a falta de conhecimento? Uma coisa que não deveria existir, né? Não deveria Em pleno existir. século XXI. Mari, e essas crianças são extremamente especiais, são Sim. muito amorosas. Eu falo que depois que eu tô somente na gestão da clínica, eu tô tendo mais convivência com eles. Aham. E isso tá assim. Quando a gente teve um recessozinho ali no Natal, né, o Ano Novo, a gente sente falta deles. Assim, é uma coisa. Não tem como explicar, Aham. sabe? Eles são realmente muito especiais. E lá na clínica, assim, a gente vê. Sabe, a gente chora junto com as mães, né? A gente tem um acolhimento diferenciado. Começando de mim, das secretárias, de cada profissional. Então, assim, eu acho que nessa parte, acho que a gente está conseguindo fazer muito bem feito, sabe? E eu só tenho a agradecer a toda a minha equipe, por cada dia a gente conseguir ver a evolução dele, sabe? Uma criança que às vezes a gente nem imaginava que fosse falar, né? Fala, pai, mãe. É Do nada, gratificante, né? assim, sabe? Gente, é muito bom mesmo. É onde a gente fala que o que é bem feito tem sempre um retorno, né? Com Que o certeza. trabalho tem resultado. Mas, primeiramente, tem que ter dedicação e força de vontade, né? pra ser Isso bem é feito. verdade. E para as mamães, né, agora a clínica contratou uma psicóloga, né? Que ótimo. Para estar atendendo somente elas, né? Para ajudá-las, né? Nesse dia a dia delas, né? Pra dar Tão um apoio, né? exaustivo, isso. Um suporte. Justamente para dar um suporte para elas. Sim, muito necessário. E a gente está assim vendo que tá surtindo efeito também. É indispensável, André, porque, tipo, a luta ali é grande demais. E a mãe fica sobrecarregada, né, Kate? Então, assim, às vezes a gente vê uma mãe lá que está quase se enlouquecendo, tentando dar o seu melhor para o filho, e às vezes não tem com quem contar em casa. Às vezes é uma mãe solo, né? Mas também talvez tem o pai, mas não está muito presente porque tem que trabalhar, tem que correr atrás na batalha. Mas, com certeza, eu acho que são merecedoras do nosso reconhecimento e respeito em primeiro lugar, porque elas são realmente mais do que guerreiras. Com certeza, elas são super mulheres. Verdade, super mulheres. Super mulheres. Mulheres maravilha, na verdade, né? Isso. Kate, então, para fechar, Andréia, também para fechar, eu quero que vocês, como profissional, possam passar... Palavras que vocês possam passar para as mães e familiares e comunidade no geral sobre os autistas, porque realmente é uma coisa que a gente vai falar muito daqui para frente. Amor. Eu falo assim que, igual hoje o diferencial da clínica da Andréia é você ver cada profissional que está ali por amor, né? Em um curso que eu fiz, eu escutei uma frase assim, Mari, tem muitas pessoas querendo se aproveitar dessa onda do autismo e sair surfando nelas. E essa frase ficou na minha cabeça. Não adianta nada você ter teorias, você saber de técnicas, mas se você não colocar amor no seu contato ali, na prática, com aquelas crianças, gente, o amor, ele é capaz de transformar vidas. É o amor que traz a evolução. Se as pessoas em volta tiver mais amor para essas mães. Paciência também. Dedicação. Porque, mais igual eu ainda. falei, elas... esses dias eu ouvi uma mãe falando assim, Kate, eu quero ter paz de poder morrer em paz e saber que meu filho ele vai seguir com autonomia. Gente, esse trabalho, ele não tem como ser feito sozinho. É em união. É uma professora que abraça essa criança na escola e faz aquele trabalho de incluir ele, e ele aprender a viver em sociedade ali no meio dos seus coleguinhas.
É uma clínica igual a Vitality, que tem esses profissionais com olhar humano, desde um abraço que dá quando aquela criança chega, a uma devolutiva que dá para uma mãe que está ali. Um pegar num lápis para a mãe de uma criança atípica é uma evolução, Mari. E para Grande. muito grande. E para quem está aí na sociedade, é as pessoas terem um olhar mais humano, menos julgamento. Que é, tendo isso, eu vou te falar, não é eles que têm que preparar, não. É a gente. é nós, é a sociedade que precisa preparar para receber eles. Porque tanto profissional quanto social tem que ser um conjunto, né, Andréia? Porque às vezes a mãe está ali no maior sufoco, no maior aperto, e talvez a vizinha, a amiga está ali, às vezes, de meio com tempinho livre, por que não dar uma ajuda? Eu acho que Sim. isso vale muito e faz toda a diferença. É a porque rede de apoio, Isso, é o porque que é eu costumo falar necessário. que falar é fácil, mas fazer são para poucos. Né? Então, você falar é mais difícil. Então, em vez de ficar falando, vamos fazer um pouco mais, que com certeza vai fazer toda a diferença. Com certeza. Andréia? Eu gostaria de agradecer e, assim, a gente tá muito feliz, né, Kate, de estar aqui, assim, podendo, né, passar uma mensagem para né, para a sociedade mesmo, é que essas crianças, é o que eu falei, são mais que especiais, Sim. né? Então, vamos tentar, né, mudar esses pensamentos. E a clínica, né, está à disposição, tanto para tirar dúvidas mesmo, né? Sim. A mãe que, às vezes, tem medo, né, de chegar até a clínica. A gente só, né, pede para não se preocupar, porque nós estamos lá preparados para recebê-los. E nós Com vamos certeza. receber com o maior carinho.